Bom dia, queridos. É um prazer poder estar por meio desta via ao Facebook para transmitir o culto em louvor e adoração ao Senhor. Eu quero iniciar esta manhã o culto fazendo a leitura de um texto que se encontra em Abacuque, capítulo 3, que diz o seguinte termo, ou os seguintes termos: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esse é um termo, ou são termos utilizados pelo profeta Abacuque para expressar os seus sentimentos diante do Senhor. Ainda que as circunstâncias gerem motivos de tristeza, eu todavia me alegrarei no Senhor. Nós estamos aí diante de uma variedade de dificuldades agora provocada pela Covid-19, esta enfermidade que tem dizimado vidas por todo o sistema, por todas as nações. Os dados que ontem nós tínhamos em mãos era de cerca de 15.662 pessoas que faleceram em função de tal doença aqui no Brasil. Nós temos percebido um nível ou um índice de morte crescente, uma curva que está em ascendência. Portanto, é vital que neste momento nós possamos orar. Esta semana, a minha cunhada, minha querida amiga Juliana, ela sofreu bastante. Uma amiga dela que trabalha junto com ela, Milena, teve uma situação complexa. A Milene, ela perdeu seu esposo, Sandro, e por causa desta enfermidade. Ele não tinha comorbidade nenhuma, ele era saudável e, no entanto, foi acometido de tal enfermidade e, infelizmente, não suportou os ataques provocados por tal vírus. E o que nos resta é desejar que a mesma possa se sentir consolada, que o Senhor possa guardar tanto ela quanto os seus familiares, fazer resplandecer sua face por sobre a mesma, e que ela perceba estar segura em seus cuidados, seja acalentada, seja nesse momento trazida ao coração do Senhor, para que receba o conforto devido. Esse deve ser o nosso desejo. Então, é assim que nós iniciamos o culto dessa manhã, entendendo de que as circunstâncias ao redor, elas são dilaceradoras, mas nós precisamos, todavia, nos manter assertivos no caminho que nos conduz o Senhor. E em meio ao caminho, distribuirmos por onde quer que passemos a alegria oriunda de Deus, a alegria provocada pela graça do Senhor em nossa vida, e que as pessoas que tiverem contato conosco possam perceber esta alegria vinda do Senhor, e que esta alegria subtraia todo e qualquer nível de dor que estas pessoas estiverem sentindo. Que nós sejamos aí os condutores destas vias de consolo, de conforto e de alegria provocada por Cristo às pessoas que tiverem contato conosco. Amém? É o início do nosso culto e nós vamos aí dar sequência, cumprimentando aos amados que estão chegando. O Evandro, já vi o Evandro, Mareli, a Jane, Lília. Ei, Lília, tudo bem? Que Deus continue abençoando. Evandro, um abraço fortíssimo. Jane Karina, Mr. Vilmar, Mazinho,
Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos. E nós vamos aqui, estar dando sequência. Fato é que nós estamos em um novo ambiente eletrônico para desenvolvermos o culto de adoração ao Senhor. Nós estamos na página da igreja agora, então é fato que algumas pessoas, por mais que tenhamos divulgado, que a gente venha divulgando, algumas pessoas ainda não identificaram essa mudança. Portanto, de pouco a pouco as pessoas vão se juntando a nós, vão tendo a condição de estarem presentes para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor. Que Deus então nos dê condição de darmos sequência a este culto, sentindo o frescor da Tua presença em nosso coração, pois já percebemos a Sua presença. Amém? Vamos estar orando agora, colocando diante de Deus nossas vidas e falando o quanto Ele é importante para todos nós. Pai querido, Senhor eterno, em nome de Jesus, nós queremos Te bendizer, Te louvar, Te agradecer. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai, nossas vidas. As vidas daqueles que fazem parte do nosso círculo social, do nosso círculo familiar. E por que não, Senhor, colocarmos também toda a sociedade humana, toda a humanidade diante de Ti. Que Tu possas entrar com providências, preservando, cuidando e acampando os Teus anjos ao redor dos mesmos. Nós precisamos de Ti e queremos aqui, Senhor, admitir a nossa limitação diante das dificuldades atuais. Mas entendemos que no Senhor encontramos refúgio, encontramos motivação, encontramos meios de sermos bem-sucedidos em meio às tempestades, ao deserto e às dificuldades possíveis. Ó Deus, que Tu possa nos conduzir e que nós possamos perceber a Tua presença e nos sentir encorajados a lutarmos contra todos os gigantes amedrontadores que se colocarem diante de nós, para que assim possamos ser bem-sucedidos. Temos presenciado, Senhor, um nível de mortalidade muito grande aqui no Brasil e em toda a humanidade. Em todas as nações temos podido perceber este alto índice de mortalidade. Portanto, com os nossos corações contritos, nós nos colocamos diante de Ti para solicitar, para pedir que o Senhor possa entrar com providências, ó Pai. Nos cabe pedir, nos cabe colocar diante do Teu altar. E o Senhor, com o Teu poder, com o Teu amor, entrar com providências, ó Pai. Nós estamos nos sentindo agora, Senhor, inoperantes. Porém, entendemos de que, uma vez fazendo as nossas orações, nós, por mais que tenhamos pouca articulação para emitir as palavras, por mais que os nossos sentimentos ainda confundam a nossa forma de verbalizar o que pensamos, não vemos tanto problema porque não são as nossas palavras ou não são os que estão emitindo as palavras que definem o que irá acontecer, que definem o resultado. Entendemos de que o resultado vem daquele que ouve. Então, Pai, nós queremos que o Senhor possa agora, uma vez ouvindo, entrar com providências, Pai, e fazer a diferença em meio à sociedade humana. Ó Pai, nós carecemos de Ti, clamamos a Ti, que cada família do bairro Alterosas, que cada família da primeira igreja batista em Alterosas, que cada família da Serra, das igrejas representadas aqui nesse município, assim como no nosso estado, que cada família, que cada igreja do nosso estado, ó Pai, que
cada igreja, que cada família do Brasil, que cada igreja, que cada família de todas as nações possam ser atingidas por Ti, terem sua ação de preservação, de proteção, de condução. Nós clamamos o Teu santo nome, entendendo de que o Senhor tem cuidado de nós. Portanto, Pai, em nome de Jesus, entra com providências. Assim nós oramos agradecidos agora e para todos sempre. Amém. Amém. Então, entendendo de que o Senhor tem cuidado de nós, nós fazemos desse momento um momento de expressão de sentimentos ao Senhor. Sejam bem-vindas, irmã Noêmia, seja bem-vindo o irmão Silvio, que Deus continue abençoando, Moisés, toda a sua família, irmã Noêmia e a família, o Silvio e toda a família, que Deus possa continuar abençoando a todos vocês. Na medida que forem chegando, a gente vai destacando a presença para que unidos possamos fazer um culto pleno de adoração ao Senhor. Irmã Giovana, Ricardo, o Cris, todos sejam muito bem-vindos, que Deus continue os abençoando, os conduzindo. Solimar, Mr. Solimar, a Sula, a Amabelle, que também já estão presentes, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Então vamos dando sequência a este momento de culto. Eu quero colocar agora o texto que eu estarei utilizando para a reflexão desta manhã. Nós entendemos de que as famílias estão sendo atingidas por esta crise e precisamos aqui destacar alguns meios para lidarmos com a crise atual. Crises fazem parte da existência humana, assim como de todos os seus núcleos, inclusive os núcleos familiares. Portanto, precisamos aprender a lidar. Martinho Lutero, ele dizia, nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles desçam e façam ninhos. Nós não podemos impedir que os problemas aconteçam, mas podemos impedir que os problemas causem estardalhaços em nossa vida. Podemos interferir no processo de destruição que possa vir a causar todo e qualquer tipo de crise. Amém? Então eu quero fazer a leitura de Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Irmã Idalira, irmão Abide, esse casal lindo, é muito bom tê-los aqui conosco, vocês são pessoas muito agradáveis e nós os amamos. Irmã Adelma Maciel, que Deus continue abençoando sua vida, sejam todos bem-vindos e vamos aí juntos cultuarmos ao nosso Deus, unidos no Senhor Jesus, unidos de uma forma indestrutível, porque é isso que o Senhor espera de nós, igreja, que nada consiga dissipar este elo que nos liga. Certamente os nossos corações estão próximos, com dimensões estreitadas por via a essa transmissão do culto. Volto a dizer que, apesar de estarmos fisicamente distantes, nós estamos com os nossos corações próximos uns dos outros, exalando o nosso sentimento de amor, e isso contagia um ao outro, isso toca um no outro e gera um elo bem consistente. Nós somos uma igreja que promove o nome do nosso Senhor Jesus e que é instrumento de Deus um para com o outro e todos aqueles que tiverem contato conosco. Então vamos ler o texto, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Acompanhe. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma vez uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dirigente da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo.
vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Eu, a princípio, leio até aqui e vou tecer comentário para contextualizar os versículos lidos. Esse era o momento em que Jesus se deparou com uma família em crise, uma família em necessidade. Jairo e a sua esposa se encontravam em uma condição avassaladora. Os corações estavam atingidos e feridos, porque a sua filha estava enferma com grande gravidade. A morte era iminente e eles estavam desesperados e foram buscar em Jesus a solução para este problema. É fato de que eles devem ter, antes de agirem dessa forma, feito tudo o que era possível. E tudo o que era possível em função de o Jairo ser um dos chefes da sinagoga e ser judeu. E o judeu não estava aceitando muito bem a condição messiânica de Jesus. Logo, não entendiam até então de que de Jesus poderia realmente vir poder do Pai, de Deus. Mas Jairo rompe, ele quebra o paradigma. Em um momento em que a desesperança estava tomando conta do seu núcleo familiar, ele vai até Jesus. E ele vai confiado em Jesus, porque ele manifesta aqui uma segurança, uma confiança extrema em Jesus. Ele diz: Senhor Jesus, a minha filha está à beira da morte, está enferma. Vá até lá, impõe as mãos por sobre ela, ore e ela será curada. Então, essa confiança estimulou tanto Jesus quanto os discípulos que ali estavam a darem sequência, porque a nossa fé, ela estimula as ações da parte de Deus. A nossa fé é um pré-requisito, é um gatilho que desencadeia um processo de ação vinda do nosso Senhor. E aqui, esta família estava prestes a ter uma intervenção da parte de Cristo. Só que era uma emergência. E Jairo, então, deixa isso bem claro. Senhor, a minha filha está quase à morte. Venha rápido para impor as suas mãos, para orar e sarar a minha filha. E aí, o que acontece? Em meio ao caminho que Jesus estava tomando, assim com os seus discípulos, assim como com Jairo, para ir até a casa de Jairo, uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos com fluxo de sangue, 12 anos passando dificuldades, enferma, estava aquém da sociedade humana porque precisava se afastar do meio social, do convívio social. Ela interpõe esta caminhada de Jesus e seus discípulos e Jairo e coloca a sua necessidade diante do Senhor. E o Senhor toma tempo, gasta tempo ali com ela, dedica tempo, investe tempo. Apesar da urgência de Jairo, o Senhor estava no controle do tempo. Apesar de que na mente de Jairo, provavelmente havia um desespero a cada momento mais e mais avassalador. Aquele gigante que estava torturando ele pela infelicidade de ter uma filha enferma, a cada momento o contundia mais. E quando Jesus para cuidar de uma outra pessoa no caminho, provavelmente o coração de Jairo foi tomado por um desespero ainda maior, porque se tratava de sua filha. Quantas vezes nós, que temos a nossa família, quando um filho ou uma filha, quando um pai ou uma mãe, um sobrinho ou uma sobrinha,
O fato aqui é que o texto fala sobre uma filha, mas pode ser qualquer um daqueles que fazem parte do nosso núcleo familiar. Um ente querido está enfermo, está causando em nós angústia pelo nível de enfermidade que está passando. Nós, em nossas famílias, passamos por dificuldades porque entendemos que enquanto aqui estivermos neste sistema, passaremos por aflição e precisamos adotar práticas designadas por Cristo para aprender a lidar com tais dificuldades, entendendo assim de que o Senhor, Ele cuida de nós, ainda que não entendamos muito bem os fatos que acontecem, ainda que não entendamos muito bem motivos pelo qual sofremos, nós precisamos nos manter firmes no sentido de que o Senhor nos acompanha. Todo e qualquer nível de circunstâncias adversas que acontecem em nossa vida, elas vão colaborar para cumprimento de propósitos do Senhor. A Bíblia lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então as dificuldades são iminentes e principalmente as dificuldades que acontecem em nosso lar. Então às vezes é uma filha que está enferma, como no caso de Jairo e de sua esposa que estavam passando. Às vezes é um filho que está enfermo. Às vezes é uma dificuldade causada por outra dimensão de enfermidade. Eu me lembro de uma professora amiga que vivia falando que o filho estava diferente, o filho estava contraindo um sentimento de tristeza, uma ausência de vontade de viver muito grande. E ela sofria com isso, e ela procurou muitas formas de atender esta demanda. Ela se colocou diante do Senhor Jesus. E por mais que ela tenha buscado, ela, infelizmente, não alcançou o resultado pretendido. Este filho veio a suicidar-se. E aí nós ficamos aqui pensando, mas poxa, por que Deus não trouxe solução por sobre essa vida? Estas dúvidas que temos, elas vão ser um dia dirimidas. O Senhor irá nos informar, nos explicar devidamente. Apesar de não entendermos, nós precisamos estar atentos ao agir de Deus. Nós às vezes pensamos, poxa, mas com essa família o resultado esperado não ocorreu, por isso eu devo cessar. Não! Nós não temos ciências, nós não temos controle do agir de Deus, nós não sabemos como Deus irá agir. Então, enquanto não sabemos, precisamos interceder, precisamos ir ao altar para clamar. E o resultado a Deus é cabível. A nós cabe a oração, a intercessão, nos dobrar diante do seu altar. Os resultados são pertinentes a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Nós temos poucas informações a este aspecto. Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, é que tem a noção do como controlar todas estas coisas. Portanto, é imprescindível que nós venhamos a nos colocar diante de Deus sempre, até que o ponto final de Deus ocorra. Nós precisamos clamar. E então, casos que temos em mãos, esta família era um filho em depressão. Tenho também a consciência de que outras famílias que têm esse problema têm colocado diante do Senhor e o Senhor tem respondido. Tem o caso de uma aluna que por muito tempo, a mãe contou-me, ela sofreu
por causa da filha que, desestimulada para viver, procurou a morte por várias vezes, até que ela teve um encontro íntimo com Cristo e a alegria transbordou o seu coração. E ela voltou a ter a vontade de viver. O Senhor se apresentou diante dela e ela voltou a ter vontade de viver. E até hoje se encontra brilhando em meio à igreja ao qual participa, sendo uma bênção do Senhor. Portanto, nós não sabemos o resultado, mas nos cabe clamar ao Senhor. Tem uma frase que eu gosto de mencionar, é da Clarice Lispector. Ela diz bem assim, é adaptado, que eu fiz algumas adaptações. Diz assim a frase: eu peço a Deus tudo o que eu espero e preciso. É o que me cabe, é o que nos cabe. Ser ou não ser atendido. Isso não cabe a nós. Isso já é matéria por Deus definida. É o Senhor que tem o controle, é Ele que sabe acerca destas questões. Ele então já tem essa matéria definida, que se me dá ou se retrai. Obstinado, nós precisamos continuar orando. Nós não temos o poder, mas temos a fé. Clarice Lispector, adaptado. Portanto, desta frase precisamos colher, nós não sabemos. Enquanto não soubermos os resultados daquilo que está acontecendo, nós precisamos clamar. Assim como fez Davi, quando teve o seu filho, que em função de o adultério, este filho, ele infelizmente nasceu morto. Então, tendo nascido morto, tendo nascido enfermo, beirando a morte. Enquanto isso não aconteceu, ele orou, ele clamou, ele buscou, ele foi ao altar do Senhor, se mostrou arrependido, mas infelizmente o filho veio a morrer. Então só depois da morte é que ele cumpriu o seu luto. Portanto, enquanto nós tivermos resistência, enquanto nós tivermos o fio da esperança, precisamos interceder e posterior alegrarmos com o resultado de cura estabelecida ou passarmos pelo luto, pela perda, entendendo de que a perda que nós presenciamos aqui, ela não é permanente, porque há um encontro futuro na eternidade, e esse encontro está marcado por Cristo Jesus. Enquanto nós não somos chamados pelo Pai, é imprescindível que aqui venhamos a estar tendo esperança ao fôlego de vida daqueles a quem pretendemos conviver durante esse período que estivermos aqui. Mas não sendo possível, nós precisamos identificar refúgio no Senhor para suportarmos a dor da perda e irmos assim para o céu quando for o momento objetivo e nos reencontrarmos. Mas enquanto aqui estivermos, precisamos orar. Então Jairo aqui estava orando, apesar da possibilidade iminente da morte, ele estava orando. Os resultados, volto a dizer, são definidos por Deus, mas enquanto nós não temos consciência dos resultados, continuemos a interceder. Há uma sociedade, a sociedade humana está passando pelo temor da morte, estão andando pela sombra da morte, mas enquanto a morte não é o fator veredicto em suas vidas, precisamos interceder, precisamos orar. Nós temos em nossos núcleos familiares pessoas que às vezes estão em depressão, pessoas que às vezes estão sendo conduzidos pela dependência química, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com as mais variadas dificuldades, e às vezes vemos o estado dessas pessoas a cada dia piorarem mais e mais.
Isso não é motivo para desesperarmos. Isso não é motivo para perdermos a esperança. Isso não é motivo para sermos desestimulados. Nós precisamos continuar orando, entendendo de que o resultado vem do Senhor. E as nossas orações movem as mãos de Deus. E nós precisamos colocar-nos diante dele para clamar, para reivindicar, para pedir. Demandas devem ser postas diante do Senhor, com os nossos corações contritos, em oração. Foi assim que Jairo fez. Ele foi até a Deus, ele foi até a Cristo e colocou sua demanda, esperançoso, com fé. E é isso que devemos fazer. Volto a dizer, nós não temos a noção do resultado, mas nós podemos identificar no Senhor, em seu amor, o desejo de nos curar, de nos tratar. Uma vez não sabendo do resultado, nós precisamos continuar esperando. E esperando para aqui e agora, ou esperando para termos um convívio eterno no céu. Jairo, então, ele se coloca diante do Senhor. Ele tem no meio do caminho essa dificuldade eminente, essa dificuldade que se coloca. Mas ele, apesar dos desgastes, ele suporta. Apesar do desespero estar batendo a sua porta, ele suporta. Logo, logo chegam alguns homens de sua sinagoga e dizem: Jairo, pare de solicitar, pare de pedir, sua filha morreu. Jairo então aqui se mostrou muito entristecido pelo fato acontecido. Entristecido, desalentado, comovido, mas uma palavra de Cristo fez com que reacendesse a sua fé. O Senhor disse a ele: vamos, Jairo, para a sua casa. Sua filha não está morta, ela dorme. E eles foram. Apesar da tentativa de desestímulo por parte dos teus servos, não no sentido de destronar Cristo do coração de Jairo, não nesse sentido, mas é porque eles entendiam de que a morte era o estado maior, era o limite do que Jesus poderia realizar prodígios. Da morte ele não poderia ultrapassar. Esse era o entendimento daquele povo, da religião judaica estabelecida naquela sinagoga. Mas Jesus os surpreendeu, porque Jesus foi com Jairo até sua casa, e lá chegando, se encontraram com a esposa de Jairo, os outros homens, as pessoas que ali estavam enlutados, estavam chorando, estavam tristes pela morte da filha de Jairo. E até mesmo quando Jesus diz que iria fazê-la ressuscitar, eles zombaram de Cristo Jesus. Jesus então deixa os arautos do caos para fora. E tão somente seus discípulos e a esposa de Jairo e Jairo sobem até o quarto. E ali Jesus diz: Talitá cumi, menina, levante-se. E a menina ressuscitou. Ressuscitou e logo passou ao convívio normal. E ainda Jesus diz que não era para expressarem ou contarem tal prodígio, apesar disso ter acontecido inevitavelmente. Mas fato é que nós aqui aprendemos os estágios de ação do Senhor. Até sabermos qual o resultado do projeto de Deus para uma vida, nós não podemos colocar ponto final, ainda que hajam motivos para desesperança, ainda que hajam motivos para cessar, parar, ainda que fiquemos desestimulados pelo nível de dificuldade que a cada dia se agiganta diante de nós em relação ao nosso ente querido. Seja qual for a dificuldade que esse ente querido esteja passando, ainda que tudo indique que não tem mais jeito,
Nós precisamos continuar clamando ao Senhor, acreditando de que Ele pode romper até mesmo com o estado de morte presente, um estado que desalentaria qualquer um. Mas em se tratando ao nosso Senhor, nós precisamos buscar nele, ainda que as razões possam determinar que não tenha mais jeito. Nós não podemos atender às vozes dos arautos do caos, àqueles que não acreditam, e precisamos continuar acreditando. E aí sim, quando Jesus coloca um ponto final, lidarmos com o resultado, seja para nos alegrarmos pela ação do Senhor no sentido de restaurar, seja para passarmos pelo momento de luto na expectativa de um reencontro no céu. Seja qual for o resultado, precisamos estar aqui com os nossos corações alentados. Antes de Cristo colocar o ponto final, nós precisamos continuar incessantemente. A coisa está tomando proporção, as dificuldades parecem não ter mais jeito, não desista em nome de Jesus. Se coloque diante do Senhor. Espere do Senhor e Ele atenderá o nosso clamor. Nós precisamos continuar acreditando. Como está a sua família? Há alguma situação no seu núcleo familiar que demanda tal esforço, que demanda a sua dedicação em oração, em intercessão, em jejum? Há alguma situação no seu núcleo familiar que te chama para estreitar seu relacionamento com Cristo, no sentido de que você possa se dobrar diante do altar do Senhor? Há alguma demanda? Então o faça em nome de Jesus. Se dobre diante do Senhor Jesus agora e continue colocando. Há motivos para desespero. A cada dia que clama parece que os problemas aumentam. Não desista em nome de Jesus. Continue clamando até que Jesus coloque o ponto final. É nosso dever continuar clamando, continuar buscando. Faça assim em nome de Jesus. E eu espero de todo o meu coração que o Senhor possa dar o veredicto que te faça feliz e que o convívio seu com esse ente querido que você tanto ama possa ter ainda uma durabilidade de tempo bem estendida pelo nosso Senhor. Que Deus o abençoe e que você possa no seu coração hoje se encher de esperança, ainda que as circunstâncias digam o contrário. Antes do Senhor Jesus colocar o ponto final, não coloque você. Espere, busque, almeje, clame ao Senhor. Os resultados dependem do veredicto do Senhor, mas nós não temos consciência dos resultados, portanto é nosso dever continuar clamando. Se dobre diante do Senhor Jesus, espere o melhor de Jesus. Ainda que não entendamos o resultado, espere o melhor de Cristo Jesus. Se coloque diante dele, clame ao Senhor, esperançoso de ter de volta a convivência com este ente querido que você tanto ama. Que o Senhor possa continuar abençoando sua vida e que você possa perceber da parte de Deus sua intervenção. O Senhor nos ama e o projeto de Deus para cada um de nós, por mais diferente que seja, é um projeto lindo e maravilhoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. No aqui, agora e no porvir. O Senhor realizará o melhor para as nossas vidas. Receba em nome do Senhor a palavra e reflita sobre a mesma. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando esta amada igreja. Eu já vi aqui a Delma Soares, a irmã Kátia. Que Deus continue os abençoando. Que vocês possam continuar recebendo as bênçãos do Senhor Jesus. Eu vi passar aqui também o irmão Silvio. Que Deus continue abençoando a sua vida, amado. Toda a igreja aqui representada possa continuar entendendo da parte de Deus que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. O Senhor, Ele sabe muito bem o que planeja a nosso respeito. O propósito de Deus para cada um de nós, por mais diferentes que possam parecer, são propósitos lindos e abençoadores. Então nós precisamos entender que Deus sabe o que faz. O caráter de Deus é confiável.
Portanto, precisamos colocar a condução de nossas vidas e de nossos familiares em suas mãos. Ainda que a família esteja em crise, nós precisamos continuar colocando diante de Deus a nossa esperança, almejando o melhor resultado da parte de Deus. E o melhor resultado que vem de Deus nem sempre baterá com aquilo que nós esperamos. Portanto, precisamos estar com os nossos corações atentos a isso e continuar acreditando de que o Senhor está no controle. Ele sabe o que faz. Amém? Então, queridos, eu quero aqui estar me despedindo deste culto coletivo, mas logo mais à noite voltarmos a nos reunir neste ambiente para continuarmos cultuando, nos colocando diante do Senhor. E continuemos a parte da tarde toda permanecendo num culto individual em nosso lar. Estamos nesse período de pandemia, estamos em quarentena, restritos ao nosso ambiente, ao ambiente familiar, e por isso precisamos investir tempo com a nossa família. Aproveitar deste período, que é um período desastroso, mas tirar proveito deste período, das circunstâncias atuais, para reinventarmos uma nova forma de ser família, e estreitar relacionamentos, fazermos do nosso núcleo familiar um júbilo para o nosso Senhor. João Batista, queridão, um abração forte a ti, um abraço na Losimar também. Jalber, um abraço forte, um abraço muito forte também na Janete, nas crianças, no Arthur, na Clarissa, no Elias e nas crianças. Que Deus continue abençoando vocês. Foi muito bom estarmos juntos, queridos. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o teu rosto e vos dê a paz. E lembre-se, logo mais às 19 horas, nos reuniremos mais uma vez para cultuarmos ao nosso Senhor. Um abraço e um bom dia para você.